Olá, muito boa tarde, aqui é o professor... Aliás, muito bom dia, aqui é o professor Henrique Littaif, do canal Lógica Online. Estamos iniciando mais uma aula ao vivo de matemática hoje, de logaritmo e função logarítmica, parte 2. Essa é a continuação da nossa aula, que nós verificamos as propriedades de logaritmo, e agora nós vamos verificar equações logarítmicas, os casos especiais envolvidos e alguns problemas, é claro, né? Logaritmos decimais, função logarítmica e, é claro, e só. É uma aula relativamente bem interessante, não é muito longa. O pessoal que está assistindo essa aula no YouTube, por favor, pegue papel e caneta, sugiro que façam isso, tá bom? E caso queiram participar de nosso grupo de estudo, por favor, entrem em contato conosco. Nós temos aulas para matemática, física, química, biologia, língua portuguesa, história e geografia, mas a parte principal são os exercícios e atividades de todas as matérias, resolução de provas de vestibular. Então, vamos estudar. Muito bem. A primeira parte que nós vamos ver desse daqui chama-se equações logarítmicas. Vamos lá. As equações logarítmicas são aquelas cujas a incógnita está envolvida no logaritmando ou mesmo na base dele. Exemplos de equações logarítmicas podemos colocar aqui. Log de x na base 3 igual a 5. Log de x mais 1 na base 2 mais log de x menos 1 na base 2 igual a 1. Outro exemplo de equação logarítmica. Log de 3 na base x menos 1, que é igual a 2. 2 vezes log de x na base 10, não precisa colocar, né? Que é igual a log de 2x menos log de 3. Todas essas são equações logarítmicas, porque o valor de x relativo ao problema da incógnita sempre se encontra no logaritmando e da base. O que eu vou ensinar para vocês nessa aula é como resolver tais equações. Não é muito complicado, porque envolve uma série de pequenas propriedades que nós vamos ter que lembrar, mas não é complicado. Então, vamos fazê-las agora. Vocês estão me ouvindo bem, né? Não está dando eco não, né? Ótimo. Resolva a equação. Log de x ao quadrado menos 3x menos 1 na base 3 é igual a 1 mais log de x menos 2 na base 3. Como é que se resolve isso? Quando nós estudamos o que é logaritmo, na primeira parte da nossa aula, eu expliquei a vocês que vocês teriam que verificar sempre a condição de existência de logaritmo, apenas para relembrar. Por exemplo, quando eu tenho um log de A na base B, quando é que esse logaritmo existe? Esse logaritmo existe quando o logaritmando ele é maior do que zero e a base ela tem que obedecer, ela tem que ser maior do que zero e ela tem que ser diferente de 1. Então, antes de resolver o logaritmo, resolver os valores de x, que no caso é apenas aplicar as propriedades de log, que nós já aprendemos, nós temos que primeiro verificar as condições de existência desse logaritmo. Primeiro, nós temos que verificar as condições de existência desse logaritmo. E depois, a gente resolve ele à parte, resolve ele passo a passo, tá bom? Então vamos lá, bora fazer isso daqui. Quais são as condições de existência? Bom, em primeiro lugar, tenho que me preocupar com esse logaritmando aqui, né? Esse cara aqui e esse cara aqui. São duas equações. A primeira equação é bem simples, né? Esse é o logaritmando. Logaritmando x ao quadrado menos 3x menos 1. Para que ele exista, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser maior do que zero. Como é que eu resolvo esse tipo de cálculo? Simples. Resolve por baixo, que era normal, delta igual a b ao quadrado.
Menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a quanto? Isso aqui vai ficar delta igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Isso aqui é raiz de 13. Na verdade, desculpa, eu que me confundi um pouco. Eu que me confundi um pouco aqui, tá bom? Delta vai ser o quê? Raiz de 13. Então, condição de existência vai ser igual a quanto? X é igual a menos B, mais ou menos raiz de 13, dividido por 2 vezes A, que é 2. Eu vou ter x' é igual a quanto? É igual a raiz de 13. Esses números aqui eu meio que tentei fazer a dedução. Então, eu gostaria de falar para você o seguinte: quando a gente vai tentar fazer a condição de existência, muitos livros colocam dessa forma, que você tem que resolver a parte, as condições de logaritmando e verificar se é verdadeiro ou não. Eu não gosto desse método. O que eu vou fazer aqui para vocês é outro método, que é chamado de verificação, que é mais simples. Vamos resolver esse logaritmo normal e no final vamos verificar se as respostas são verdadeiras ou não. Vamos lá? Em primeiro lugar, repete isso daqui, vai ficar como? Vai ficar log de x ao quadrado menos 3x menos 1 na base 3. Quem é o 1? O 1, como aqui é 3, eu vou escrever log de 3 na base 3, tá bom? Porque log de 3 da base 3 é 1, mais log de x menos 2 na base 3. Pronto, todo mundo na base 3. Repito aqui, vai ficar quanto? Log de x ao quadrado menos 3x menos 1 na base 3 igual. O que significa soma de logaritmos? Soma de logaritmos significa produto de logaritmandos. Então vai ficar log de 3 vezes x menos 2 na base 3. Eu estou simplificando. Na última aula eu expliquei que quando os logaritmos eles são iguais assim, numa igualdade, a gente pode cancelar. Vai ficar como esse daqui? Vai ficar x ao quadrado menos 3x menos 1 é igual a 3x menos 2. Aí resolve normalmente, vai ficar quanto? Vai ficar x ao quadrado menos 3x menos 1 igual a quanto? 3x menos 6. Agrupando os termos semelhantes, eu tenho x ao quadrado menos 3x com menos 3x é menos 6x, e menos 1 com mais 6 é igual a quanto? Mais 5. Aí eu resolvo isso aqui normalmente, de acordo com as regras que eu já sabia fazer. Delta igual a quanto? Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta igual a 36 menos 20, que é 16, portanto, raiz de delta igual a 4. Fazendo o raciocínio, vai ser igual a quanto? X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Eu vou ter x' igual a quanto? 6 mais 4, 10, dividido por 2, 5. E x duas linhas, que é igual a 6 menos 4, que é 2, dividido por 2 é 1. Então, nesses dois casos aqui, eu tenho as respostas. O problema, o problema é que as respostas que eu achei, que os valores de x que eu encontrei aqui, você tem que fazer verificação se elas obedecem o que nós chamamos a condição de existência desse logaritmo. Ver se elas obedecem às condições de existência desses logaritmos. Então, consequentemente, nós temos que fazer a verificação dessas respostas. Por exemplo, a primeira parte da minha análise é aqui, né? Esse cara. X ao quadrado, qual é a primeira parte? O logaritmando, para que ele exista, ele tem que ser o quê? O logaritmando, para que ele exista, ele tem que ser maior do que zero. Então, x ao quadrado, desculpa, esqueci a equação. Aqui de cima, aqui, condição de existência 1, condição de existência 2. Tem que obedecer as duas, tá bom? A primeira equação é x ao quadrado menos 3x menos 1. Qual zero? Só um minuto, meninas, por favor, rapidinho. Só um minuto, por favor.
Pequeno problema técnico aqui. Só um instante. Desculpa, senhores, era só um pequeno problema técnico aqui, já foi resolvido. Já, continuando aqui. Então, a primeira resposta que eu achei são duas condições de existência, né? A primeira condição de existência do logaritmando é x ao quadrado menos 3x menos 1. E a segunda condição de existência, deixa eu voltar aqui, é dessa parte, que é o x menos 2. E o logaritmando ele tem que ser também maior do que zero. O que eu vou fazer, senhoras, é testar as minhas respostas. As respostas que eu achei foi x igual a 5, x igual a 1. Para verificar se isso obedece à condição de logaritmo, basta eu substituir esse 5 aqui. Se der, daqui tem que ser maior do que zero, né? Se der maior do que zero, ok, tá tudo certo. Se não der, significa que essa resposta ela é inválida. Vamos testar um. Primeiro, x igual a 5. Vai ficar como? 5 ao quadrado menos 3 vezes 5 menos 1. Isso aqui tem que ser maior do que zero. Vai dar quanto? 25 menos 15 menos 1 maior do que zero. Vai ficar 25 menos 15 é 10. 10 menos 1 é 9. 9 maior do que zero. E beleza, muito bom. A B. X igual a 1. Quando x for igual a 1, o que eu vou ter? Substitui. Vai ficar quanto? 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 menos 1 maior do que zero. Então vai ficar quanto? 1 menos 3 menos 1 maior do que zero. Vai ficar 1 menos 1, 0, vai ficar menos 3 é maior do que zero. Isso aqui é falso. Muito bem, vamos lá. Segunda. O 1 já está fora. Porque se ele, não esqueça que a condição de existência ele tem que servir para as duas, ok? Ele tem que servir para as duas. Agora, a outra. É x igual a 5. Bora ver se serve. Vai ficar 5 menos 2 maior do que zero. 3, ele é maior do que zero. Bacana. Então, a resposta certa qual vai ser? O conjunto de solução é 5. Não é complicado. Lógico que eu fiz isso aqui bem passo a passo, né, para a gente poder entender. Mas ela não é complicado. Resolve o logaritmo. Você tem que resolver o logaritmo tranquilo, passo a passo. E depois que terminar de resolver o logaritmo, você vai fazer verificação. Você vai substituir suas respostas e vai ver se ela obedece à condição de existência do logaritmo. No caso específico, a gente tem que se preocupar com o logaritmando. Bora fazer mais um exemplo para fixar essa ideia, tá bom? Letra A. Eu vou fazer duas dessas, é melhor. Vitória, tu já me conhece há mais tempo, Vitória. Tu acha que eu tô com o cabelo mais branco ultimamente? Henrique, assim, perdeu um pouco, mas assim, tá não, acho que tá normal. É que tá caindo mesmo, né? Tá um pouquinho. Mas é um bem pouquinho, quase não dá pra perceber. Obrigado pela sua educação, Vitória. Eu Fico gostei muito da feliz barba, com é isso, muito tá bom? top. A barba eu gostei bastante. É verdade. Aquela Ine, eu não usava barba até uns 2 anos atrás, entendeu? Mas tá legal. A barba, também gostei. Tá Muito muito top obrigado. isso.
problema é aqui mesmo, né? Mas tá bom, vamos lá. Quanto que é o log de x menos 3 na base 2 mais log de x na base 2 igual a 2? Como eu falei, a nossa primeira preocupação é resolver o logaritmo passo a passo, sem frescura nenhuma, e vamos fazê-lo. Vai ficar como isso daqui? O que significa a soma de logaritmos? Soma de logaritmos significa produto de logaritmandos, tá bom? Então vai ficar log de x menos 3 multiplicado por x na base 2, que é igual. Eu quero que vocês olhem para mim, vocês não pisquem agora, tá bom? Agora que eu vou escrever aqui, presta bem atenção. Quanto que é o log de 2 na base 2? Você fala que é 1. Porque o logaritmo, quando o logaritmando for igual à base, vai cancelar, vai ser igual a 1. A gente já sabe isso. Agora eu vou fazer uma outra, isso aqui é a pergunta número 1, tá? Eu vou fazer outra pergunta. Quanto que é o log de 2 na base 2 aqui elevado ao cubo? Aí você responde, Henrique, é esse daqui, né? Vai ficar 3 vezes log de 2 na base 2, que vai dar quanto? Que vai dar 3. Todas as vezes que tem esses números aqui, pessoal, isso aqui, na verdade, significa 2 vezes log de... Qual é a base que tem aqui? 2, né? Então vai ficar log de 2 na base 2. Vocês estão entendendo? Porque se eu resolver esse cálculo aqui, log de 2 na base 2 vai valer quanto? 1. E 1 é elemento neutro na multiplicação. Tá, Henrique, e daí? E daí que eu posso fazer uma mágica aqui. Tá vendo aqui? Tá aqui o 2, normal. Coloquei ele aqui. Aí, beleza. Repito tudo, tá bom? Vai ficar log de x menos 3 na base 2 multiplicado por x, que é igual. Esse 2 ele passa para cá. Vai ficar log de 2 ao quadrado na base 2. Tá vendo os logaritmos iguais agora? Posso cancelar. Vai ficar quanto? Vai ficar x menos 3. Ficar x menos 3 multiplicado por x, que é igual a 2 ao quadrado, que é 4. Laine, querida Vitória, vocês entenderam o que eu escrevi, que eu falei aqui? Henrique, tu pode repetir de novo o 2? Eu Posso. buguei um pouquinho. Presta atenção, vou apagar aqui, tá? O pessoal que está assistindo a aula é assim mesmo, tá bom? Às vezes é difícil entender de primeira, mas depois vai ficar bacana. Eu falei aqui em cima que quando o logaritmando for igual à base, vai ser sempre igual a 1. E quando eu tenho um expoente aqui, é só cancelar o expoente. Se eu tenho log de A na base A elevado ao cubo, quanto que vai dar? Vai dar sempre 3, porque a gente vai cancelar todo mundo. Vai dar elemento 1. Como aqui tem o 2, e como eu expliquei para vocês, para a gente resolver equações logarítmicas, a grosso modo falando, né? A grosso modo você tem que igualar esses logaritmos. A grosso modo você tem que igualar esses logaritmos. O que que você faz? Você escreve assim, ó, 2 vezes log de 2 na base 2. Por quê? Por que eu coloquei 2? Porque a base do problema é 2. Respira. Logaritmando 2, base 2, vai dar quanto? Vai dar 1. É como se cancelasse aqui de novo. Entendido? Log de 2 na base 2. Pela propriedade que eu expliquei anteriormente para vocês, quando tem um número multiplicado por um log, ele pula aqui para o logaritmando. Então, reescrevendo isso aqui, vai ficar como? Fica log. Repito, vou repetir aqui normal. X menos 3 multiplicado por x na base 2 é igual a log. Aí o 2 vem para cá. 2 ao quadrado na base 2. 2 ao quadrado na base 2. Beleza aqui? Agora, o logaritmando, os logaritmos são iguais. Posso cancelar. Aí eu vou resolver normalmente, tá bom? Vai ficar como? Vai ficar que x menos 3 vezes x é igual a 2 ao quadrado, que é 4. Dito isso, agora eu vou resolver normalmente esse cálculo. Propriedade distributiva vai ficar quando? Vai ficar x ao quadrado menos 3x menos 4 para o outro lado igual a 0. Agora eu vou resolver por baixo, que era bem simples, nada espetacular, tá bom? Vai ficar como isso daqui? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a 16 mais 9, que é 25. Raiz de delta é igual a quanto? Raiz de delta é igual a 5. Então vai ficar como isso daqui? X é igual
A menos B, mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes A, dá 2. Eu vou ter x' é igual a 8 mais, perdão, 3 mais 5 é 8, dividido por 2 é 4. E x duas linhas, que é igual a 3 menos 5, que é menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Nós achamos duas respostas. Agora, nós temos que verificar qual dessas respostas são verdadeiras. As respostas que são verdadeiras são as respostas que obedecem à condição de existência do logaritmo. As respostas que são verdadeiras são as respostas que obedecem à condição de existência do logaritmo. Deixa-me mostrar para vocês. Quais são os nossos logaritmos? Esse aqui, né? Nós temos que nos preocupar com esse cara e com esse cara aqui. Lembre-se que quando a gente faz o cálculo de condição de existência, o pessoal que tem x, óbvio, tá bom? Como isso aqui é um logaritmando, e o x menos 3 é um logaritmando, temos que analisar esse cara e esse cara. Em primeiro lugar, o x menos 3. O x menos 3 ele tem que ser maior do que zero. O logaritmando ele tem que ser maior do que zero. E o segundo é x, então o x tem que ser maior do que zero. Temos que testar essas duas respostas para ver se elas são válidas. Qual a primeira resposta? A primeira resposta é x igual a 4. Substitui. Vai ficar 4 menos 3 maior do que zero, 1 maior do que zero. Moleza. Então, x igual a 4, ok por enquanto, tá bom? Vamos lá. B. É que nem, sabe, condição de existência logaritmo é que nem o teu namorado. O Vitória tinha um menininho, namorado, que ele era lá do... Coitado. Ele queria ser jogador profissional de Free Fire. Então, a mãe dela não gostou. Então, todo mundo tem que gostar para dar certo, entendido? Senão, não vai dar problema. Qual a segunda aqui? Menos 1. X igual a menos 1. Então, vai ficar quanto? Menos 1 menos 3 tem que ser o quê? Maior do que zero. Menos 4 é maior do que zero. Vixe, isso aqui não existe. Cancelado, tá bom? Segunda, B aqui agora. O x igual a menos 1 já esqueci. Porque se ele não funciona para um, ele não vai funcionar para outro. Lembre-se que pela condição tem que funcionar para todos. Vamos lá. X maior do que zero. É 4. 4 é maior do que zero. Pronto, está resolvido. Qual o conjunto de solução? O conjunto de solução é x pertence a reais. Tá o quê? É 4 mesmo, só 4. Não precisa escrever nada espetacular. Alguma dúvida? Bora fazer mais uma aqui. Henrique, pera. Sobe lá no 2 ao quadrado. Aqui, isso. Tu colocou ele como expoente, porque se ficasse tipo 2 log, é só cancelar os 2 log e ainda ia sobrar um log, né? Exatamente. É porque eu entendi. coloco assim, Pikachu, porque quando a gente joga para cá, vai ficar expoente do logaritmando. E como cancela aqui, é só jogar o cálculo, tá bom? Agora eu entendi. Belezinha. Vai em alguma pergunta? Beleza. Eu queria, professor, volta lá Senhora. também, por favor. Eu queria entender por que o 2 ficou sendo um logaritmando. É por causa de uma propriedade. Deixa eu explicar isso daqui para ti. Às vezes, dependendo do tipo de cálculo que eu quero fazer, por exemplo, log de x na base 3 igual a 4, por exemplo, aqui, né? Log de x na base 3 é igual a 2. Eu podia aplicar direto a propriedade, né? Que é 3 ao quadrado igual a x, x igual a 9. Tá? Mas eu não gosto de fazer isso, porque fica muito fácil, né? Bora fazer utilizando as propriedades. Lembre-se que do jeito que eu estou ensinando vocês para resolverem funções exponenciais, função logarítmica, a gente está igualando o logaritmo. Então a pergunta que eu faço aqui é: como é que eu posso transformar esse cara em logaritmo? Como transformar o 2 em log? Essa é a pergunta que eu vou ter que responder. Em primeiro lugar, qual log? Log 3, né? Log de base 3, porque a base aqui do problema é 3. Então, o que eu faço? Eu repito aqui, log de x na base 3, e vou transformar esse 2 em log 3. Como? Eu multiplico direto, tá? Eu coloco log de 3 na base 3. Por que eu faço isso? Meninas, é porque o log de 3 na base 3, quanto que é? É 1.
é elemento neutro, tá bom? Mas eu já consegui meu intento, que era ficar com o mesmo log. Agora eu vou arrumar isso daqui. Vai ficar log de x na base 3 igual. Tá vendo esse 2 aqui? É aquela propriedade que eu falei, log de A na base B. Esse n ele pode ir para o logaritmando, vai ficar log de A elevado a n na base B, a propriedade da última aula. Então, quando eu jogar ele para cá, vai ficar quanto? Vai ficar log de 3 ao quadrado na base 3. E nesse momento eu consegui o que eu queria desde o início, que era igualar esses logs, tá vendo? Estão iguais. Laine, pegou o pulo do gato aqui? Sim, Henrique, obrigada. Então, quando a gente faz aqui, cancelou, olha, vai ficar como? X igual a 3 ao quadrado, x igual a 9. Parece uma volta desnecessária, mas essas aplicações de propriedades são fundamentais para que a gente possa entender melhor essas questões. Então, vamos ter fé, tá bom? Não vamos ser que nem homem bully, né? Sabe o que é homem bully, né, Vitória? Eu acho que eu esqueci essa. Homem bully... Poxa, minha câmera tá querendo cair hoje, né? Homem bully é o homem de pouca fé, entendeu? Essa eu ainda não tinha não escutado. Muito bom, Henrique. Eu só sabia do Chapecoense. Não, não posso falar da Chapecoense em vídeos gravados. Ah, tá. Entendi. Desculpa. Senão vão me cancelar na internet, tu sabe, né, como é que o pessoal é. Compreendo. Igual Cinderela, tudo bem. Não, a Cinderela pode contar, tudo bem. Tá chovendo aí na terra de vocês também? Sim, Sim. bastante. Tá chovendo bastante aqui também. Vamos lá, bora fazer. Isso aqui foi a letra A que eu fiz, né? Vou fazer mais um exemplo, letra B. Henrique, qual é que vai cair? A parte 1 ou a parte 2 no UEA? Como é que é? O logaritmo que vai cair na UEA vai ser da parte 1 ou dessa parte 2 da aula de hoje? Os dois, claro. Ah, é? Tá bom. É, Vitória, tudo que eu passar nessas aulas aqui é o material da UEA, tá bom? É que eu ia dar prioridade, entendeu? Te vira, tu não faz nada de meia-noite de 6 da manhã. Vê toda a aula. Para com isso, sabe que eu não gosto dessas coisas, tá? Eu sei, Henrique, eu só queria te estressar. Log de x na base 9 mais log de x na base 27 menos log de x na base 3, tudo isso é igual a menos 1. Aqui é complicado, né? Porque, olha só, aqui é base 9, aqui é base 27, aqui é base 3. O que que eu faço, Laine? Muito bem, Laine, mudança de base. Nós vamos fazer mudança de base, tá bom? Porque quando a base, é que nem namorado, tá? Quando a base não faz o que que você não faz o que você quer, o que que tu tem que fazer nesse momento? Vitória? Trocar! Trocar. Muito bem. No caso, uma pequena dica. Quando vocês forem trocar base, são vocês que decidem. São vocês que decidem, claro. Coloca na base menor. No caso, a base menor é 13. Então, eu vou fazer o meu log de mudança de base em função da base 3, porque é a base menor. Então, vai ficar quanto isso daqui? Vai ficar log de x na base 3 dividido por log de 9 na base 3. Lembre disso, tá bom? Logaritmando. O que é base? Tudo na base 3. É assim que a gente faz, tá bom? Mais log de x na base 3, que é a base que eu quero, dividido por log, agora, 27 na base 3. Menos, como já está na base 3 aqui, não faço nada, vai ficar log de x na base 3, que é igual a menos 1 multiplicado por log de 3 na base 3. Já expliquei isso aqui anteriormente para vocês. Ficou muito legal agora, porque o log de 9 na base 3 e o log de 27 na base 3 eu posso fazer quase que de cabeça. Bora fazer? Eu vou fazer a parte desses cálculos, tá bom? Aqui, ó, cálculo lateral, tá? Cálculo à parte. Quanto que é o log de 9 na base 3? Cálculo logo na base 3 vai ficar quanto? Quem é 9? 9 é 3 ao quadrado na base 3. Isso aqui é 2 vezes log
de 3 na base 3, cancela, vai dar quanto? 2. Todo mundo entendeu aqui o que eu fiz? Log de 27 na base 3. Log. Quem é 27? 27 é 3 ao cubo, na base 3. Esse cara vem para frente, vai ficar 3 vezes log de 3 na base 3. Isso aqui vai ser igual a quanto? 3. Então, eu posso reescrever os logaritmos que eu estou fazendo aqui em cima. Vai ficar log de x na base 3 sobre 2, mais log de x na base 3 sobre 3, menos log de x na base 3 é igual. Vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo aqui se... Aliás, eu vou cancelar isso daqui, tá? Eu vou deixar o menos 1 aqui mesmo, tá bom? Ficou muito complicado agora, né? Ficou meio longo, logo cheio de detalhes, tudinho, tem divisão, muito complicado. Nesse caso, você vai fazer uma substituição, tá bom? Nós vamos fazer um sistema de equações. Você vai dizer que o log de x na base 3 igual a L, tá bom? De Laine. Gostou dessa, Laine? Gostei. Mas eu vou chamar de M, tá? Mentira, eu vou chamar de A mesmo, tá? Você vai chamar de uma variável extra. Você vai substituir essa variável extra. Vai ficar quanto? Vai ficar A sobre 2 mais A sobre 3 menos A igual a menos 1. Não é que ficou mais fácil? Aí depois que você achar a resposta, você vai resolver o logaritmo, tá bom? No caso aqui, o MMC de 2 e de 3 vai dar 6. Isso aqui é bem simples. Isso aqui vai ficar quanto? Ficar 6. 6 dividido por 2 é 3, 6 dividido por 3 é 2, 6 dividido por 1 é 6 e 6 dividido por 1 é 6 também. Isso aqui vai ficar quanto? 3A mais 2A menos 6A igual a quanto? É igual a menos 6. Rapidinho aqui, por favor. Cancelou. 3 mais 2 normalmente é 5. 5 menos A é menos A igual a menos 6. Então, A vai ser igual a quanto? A vai ser igual a 6. Alguma dúvida no que eu escrevi? Alguma dúvida no que eu falei? Beleza. Eu não falei lá no começo da história que... Agora vamos substituir o que a gente achou, tá bom? Eu não falei que o log de x na base 3 não tem que ser igual a A? Então tem que ser igual a quanto aqui? Tem que ser igual a 6. Aqui é fácil, só resolver direto, né? Vai ficar 3 elevado a 6, tá vendo? X é igual a quanto? 3 elevado a 6 é 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. 27 vezes 3 é 81. 81 vezes 3 é 243. E 243 vezes 3 é igual a 729. Tá vendo? Olha como valeu minha aula do comum. Ficou claro aqui? Achamos o valor de x. E esse x tem que ser igual a 729. O problema é que você tem que verificar a condição de existência do logaritmo. O logaritmo que eu fiz lá no começo do problema era log de x na base 3. Então tem um valor de x aqui. O x é o logaritmando, né? Para que esse logaritmo exista, o que tem que acontecer? O x ele tem que ser maior do que zero, tá vendo? O logaritmando aqui, ó, tá vendo aqui em cima? Esse cara aqui, ó, o logaritmando, para que o logaritmo exista, ele tem que ser maior do que zero. Então vai ficar como? X tem que ser maior do que zero. O x que eu achei era 729. 729 é maior do que zero? Perfeito, é. Então, qual o conjunto de solução? O conjunto de solução é 729. A parte complicada daqui, na minha opinião, é sempre aplicar as propriedades. Tá bom? Não é muito difícil, não é complicado mesmo. Bom, vamos continuar. De maneira proposital, eu deixei para último um dos logaritmos mais importantes, pelo menos do jeito que é pedido para nós, que são chamados logs decimais, logaritmos decimais. Deixa eu explicar aqui para vocês.
Os logaritmos decimais, ou chamados logaritmos de base 10, eles são os logaritmos mais importantes, porque toda tábua de logaritmo ou análise de logaritmo, ele é baseada nos chamados logaritmos decimais. O crescimento, por exemplo, dos casos de Covid, num determinado intervalo de tempo, na cidade de Manaus, por exemplo, é sempre dado aqui, olha, o número de infectados pelo intervalo de tempo. Uma função logarítmica, ela é desse jeito. Observe que ela começa com um valor baixo, vai aumentando exponencialmente até atingir um determinado limite. Quando nós escrevemos funções matemáticas que designam essas doenças, nós colocamos todas as variáveis possíveis para tentar descobrir o que vai ocorrer com uma determinada pandemia. Todas elas são funções logarítmicas, de modo geral. Mas não são apenas funções logarítmicas de base comum, mas que nós chamamos de base 10, para poder fazer o cálculo. Tá, Henrique, e daí? E daí que nos problemas de vestibulares, eles sempre vão pedir logs de base 10, e para que você faça essa simplificação dessa base 10, utilizando as propriedades que nós fizemos até agora. Deixa eu tentar explicar. Observe esse caso bem aqui. Normalmente, a tábua de logaritmo são todos os logaritmos possíveis. Log de 2, por exemplo. Log de 2 na base 10, que é igual a 0,3. Não quero que vocês decorem isso, tá? Só para pegar uma ideia. E log de 3 na base 10 é igual a 0,47, por exemplo. Acontece que nos problemas que nós vamos estudar e trabalhar, de modo geral, nós podemos escrever quase todos os logs que ele passar para a gente em função da base 2, logaritmo de 2 ou logaritmo de 3 na base 10. Sempre podemos fazer dessa forma, é bem interessante. Dito isso, vamos aplicar como a gente pode fazer essas propriedades dentro dele. Está bem? Deixa eu escrever aqui. Exemplo 1. Sabendo que log de 2 é igual a 0,3, log de 3 é igual a 0,47, calcule, letra A, quanto que é o log de 6? Vamos fazer? Desenvolver o logaritmo da base 10 significa destrinchar o logaritmo para a base 2 e base 3. Então, esse é o pulo do gato que nós vamos tentar fazer nesse problema. Está bem? Então, fique focado isso aqui. Quem é 6? 6, na verdade, é log de 3 vezes 2, porque 3 vezes 2 é 6. O que significa produto de logaritmandos? Produto de logaritmandos significa soma de logaritmos, tudo na base 10. E agora que eu já sei quanto que valem, eu posso fazer a substituição. Quanto que vale? Quanto que é o log de 3? O log de 3 vale 0,47 mais o log de 2, que é igual a 0,3. Quanto que vai dar isso daqui? Vai ficar 0,47, 0,3 mais 0,47, isso aqui vai ser igual a 0,77 aproximadamente. Entendido aqui? É que fique claro, meninas, o que a gente vai aprender, o que a gente está tentando fazer no logaritmo de base 10, que vai pedir nos exercícios, é só simplificá-los. Você monta o logaritmo em função dele. B. Quanto que é o log de 5 na base 10? Quem é log de 5? Log de 5 é a mesma coisa que log de 10 dividido por 2. Isso aqui vai ficar como? Divisão de logaritmandos, vai ficar log de 10 menos log de 2. Assim, lógico, né? Além de log de 2, log de 3, você sempre tenta escrever em função de log de 10. Porque o log de 10 na base 10 vale quanto? Vale 1. Quando o logaritmando for igual à base, o logaritmo vale 1. Então, substituindo aqui, vai ficar como? Vai ficar log de 10 na base 10, que é 1, menos o log de 2. O log de 2 é igual a 0,3. Portanto, isso aqui vai ser igual a 0,7. Exemplo C.
Calcule o log de 1.800. Quem é 1.800? 1.800 é log de 18 vezes 100. Isso aqui já ajuda bastante. Aí você fatora só o 18, né? 18, fatorando aqui, vai dar quanto? Por 2 é 9, por 3 é 13, por 3 é 1. Então, isso aqui vai ficar log de 2 multiplicado por 3 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, que é 100, né? Produto de logaritmandos. O que significa produto de logaritmandos? Produto de logaritmandos significa soma de logaritmos. Só um minuto, por favor, meninas. Já. Isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar log de 2 mais log de 3 ao quadrado mais log de 10 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a quanto? Eu não vou substituir ainda, deixa eu tentar simplificar todo mundo, tá bom? Esse 2 expoente no logaritmando pode vir para frente, vai ficar 2 vezes log de 3 na base 10, e esse 2 pode vir para cá, vai ficar 2 vezes log de 10 na base 10. Quanto que é o log de 3 na base 10? Quanto que é o log de 2 na base 10? O log de 2 na base 10 é 0,3, mais 2 vezes. O log de 3 é 0,47, mais 2 vezes log de 10 na base 10 vale quanto? Vale 1. Isso aqui vai ser igual a quanto? Fazendo o cálculo tudinho, vai ficar 0,3. Só um minuto, por favor. Apesar de todos os problemas técnicos nesse computador, eu tenho muito orgulho do meu EAD. Olha, porque eu vejo muitos professores sofrendo para fazer as aulas deles, né? Duas vezes ponto 47. Isso aqui é igual a 0,94 mais 2. Isso aqui é quanto? Ponto 3 mais ponto 94 mais 2. Isso aqui é igual a 3,24. Esse cálculo foi um pouco mais longo. Ficou claro para vocês duas ou ficou alguma dúvida naquilo que eu escrevi? Henrique, eu só queria saber se eu posso usar log de 3 sendo 0,5, então obrigatoriamente tem que ser 0,47. Excelente pergunta. Você vai usar de acordo com o que tiver na prova. Se estiver escrito 0,5, você usa 0,5. Se estiver escrito 0,47, você usa 0,47. Se estiver escrito que é igual a Faustão, tu vai colocar Faustão, entendido? Porque Tá você bom. tem que colocar os dados que aparecem sempre no enunciado do problema. Isso é muito comum. Só um comentário, porque essa pergunta da Vitória foi muito inteligente. É muito comum, eu já vi gente errar em questões de vestibular, principalmente em questões, por exemplo, a segunda fase da Universidade do Estado do Amazonas, aqui no Amazonas, ela é um pouco mais, como é que se diz, discursiva. Não é que não tem que escrever, que tem que marcar, mas ela é um pouco mais elaborada. Então, tem meninos que erraram questões, por exemplo, do número de avogado. O número de avogado na prova era 6,02 vezes 10 elevado a 23. Ele colocou 6 vezes 10 elevado a 23 direto, porque na cabeça dele, a vida toda, ele ficou treinando 6 vezes 10 a 23. Outro cálculo errado em física, a aceleração da gravidade pedia 9,8 metros por segundo ao quadrado, ele colocava 10 metros por segundo ao quadrado. Entendeu? Tem que prestar atenção nos dados do problema e fazer de acordo. Excelente pergunta, tá? Qual é o teu nome? Maria Vitória, entendido? Vamos fazer mais uma aqui, tá bom? Letra D. Quanto que é o log de 0,072 na base 10? Como é que a gente faz isso? Regra do goleiro Bruno? Maria? Por partes. Ai, que Isso, querida. horrível. Isso aqui vai ser igual a quanto? Quem é esse 0,72? 72, já expliquei para vocês. É log de 72 sobre 10 mil, não é verdade? 4 casas após a vírgula, tá vendo? 1, 2, 3, 4. 4 casas após a vírgula. Isso aqui vai ficar quanto? Log de 72 menos log de 10 mil. Isso aqui já começou a facilitar a nossa vida. 72 dá para fatorar?
Dá para fatorar mesmo? Vai ficar quanto? 72 dividido por 2. Igual a quanto? 36. Por 2, 18. Por 2, 9. Por 3, 13. Por 3, 1. Isso aqui vai ficar 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Fazendo o cálculo, vai ficar quanto? Vai ficar log de 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado menos log. Quem é 10? Quem é esse cara aqui? Esse aqui é 10 a quarta, né? Quando o expoente... Vamos lá, vamos destrinchar isso aqui. Isso aqui vai ficar como? Isso aqui vai ficar log de 2 elevado ao cubo mais log de 3 elevado ao quadrado. Lembre-se, multiplicação de logaritmandos significa soma de logaritmos. Menos esse 4 pode vir para cá. Vai ficar 4 vezes log de 10 na base 10. Aí vamos jogar esses expoentes também. Vai ficar quanto? Vai ficar 3 vezes log de 2 na base 10. Não esqueça que a dica é use a fatoração, use os cálculos até não dá para fazer mais nada. Vai ficar log de 3 na base 10 menos 4 vezes log de 10 na base 10. Moleza. Aí substitui. Agora que eu já terminei as fatorações, bora fazer a substituição. Vai ficar quanto? 3 vezes. Quanto que é o log de 2? É 0. Quanto que é o log de 2 mesmo? 0,3. Mais 2 vezes. Quanto que é o log de 3? 0,47. Menos 4 vezes. Quanto que é o log de 10? O log de 10 na base 10 vale 1. Então fica quanto aqui? Vai ficar 0,9 mais 2 vezes 0,47, que é igual a 0,94 menos 4. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0,9 mais 0,94 menos 4. Isso aqui vai ser igual a quanto? Menos 2,16. Essa é a nossa resposta. Moleza. Sinceramente, quando eu estava no primeiro ano, um dos assuntos que eu mais me diverti estudando foi logaritmo, olha. Porque é muito bonito. Se perceber bem, é muito, muito bonito a aplicação dele nos exercícios, nos materiais, é maravilhosa. Bom, vamos continuar aqui. Próximo caso. Que já é para terminar a nossa aula, né? A definição de função logarítmica propriamente dita. Tá bom? Análise. O que é uma função logarítmica? Quando eu escrevo uma função do tipo log de x na base A, isso aqui é uma equação logarítmica. E pelo fato de que eu posso substituir os valores de x para montar o gráfico de uma função, eu tenho, obviamente, a função de log que nós temos, a função de logarítmica de base A, que eu estou falando. Ela é uma função logarítmica do tipo x para y, ou seja, para cada, é um domínio que nós chamamos de real para real. O que significa isso? Que se eu escrever um x real, eu vou ter que obedecer um y real, desde que, é claro, esse x ele seja maior do que zero e essa base seja maior do que zero, seja diferente de 1. Então, essas são as condições de existência para um logaritmo poder funcionar. Mas como é que funciona isso? Vamos tentar relacionar agora para a gente poder entender como é que funciona o crescimento ou decrescimento de uma função logarítmica baseado no gráfico dela. Vamos pegar alguns bem simples, tá? Para a gente poder entender. Exemplo 1.
Meninas, é engraçado, hoje foi o recorde, né? O pessoal não acordou cedo mesmo pra aula. Verdade, Henrique. Mas tá tão bom, ó. Eu acordei porque eu realmente sei que eu preciso, porque senão não ia, não. Você também, tá? O elogio, tá, minha querida Laine? Eu também só acordei porque, enfim, né? Não sabemos muita coisa. E também porque eu não sou boa em log, então não faz bem a pessoa faltar a aula online, uma coisa que você não domina. Eu Falar entendo. nisso, tu pode resolver uma questão pra mim depois, Henrique? Eu não consegui entender o gabarito dela. Claro que posso. Vocês começaram a fazer logo até propriedades, né? Da minha Foi. da apostila, né? Beleza, né? Vamos lá. Observe essa função. Y igual a log de x na base 2. Bora fazer um gráfico dela? Bem simples. Vamos fazer que nem a mulher católica, tá? Vamos fazer uma tabelinha, tá bom? X, Y. Eu vou colocar valores bem pequenos, tá? Vou colocar tudo de base 2, óbvio, para não complicar minha vida. Eu vou colocar 1 sobre 2. Vou colocar aqui 1 sobre 2. Não, vou colocar 1 sobre 4. Vou colocar 1 sobre 2. Outro valor, o 1. E o 2 e o 4. Já tá bom, já chega. Senhores, observe o meu cuidado em colocar números de base 2 e positivos, tá bom? Lembre-se, o logaritmando ele tem que ser maior do que zero. Muito bem, vamos lá. Fazendo o cálculo aqui. No primeiro caso, eu fiz log de x, né, substituindo x igual a 1 sobre 4. Então vai ficar quanto? Aqui vai ficar 1 sobre 4 na base 2. Isso aqui vai ficar como? Isso aqui vai ficar log de 4 elevado a menos 1 na base 2. Isso aqui é log de 2 elevado ao quadrado, que vai ficar menos 2 na base 2. Esse menos 2 vem para cá. Menos 2 multiplicado por log de 2 na base 2, que vale 1. Então aqui vale menos 2. Segundo, log de 1 sobre 2 na base 2. Esse aqui é log de 2 elevado a menos 1, invertendo, né, na base 2. Esse menos 1 vem para cá. Vai ficar menos 1 multiplicado por log de 2 na base 2. Aqui vai dar menos 1. Exemplo 3. Log de 1 na base 2. Log de 1 em qualquer base vale 0. Isso aqui a gente já tinha estudado antes. Exemplo 4. Log de 2 na base 2. X igual a 2, né? Vale 1. E finalmente log de 4 na base 2 é a mesma coisa que log de 2 ao quadrado na base 2. 2 vem para cá. Vai ficar 2 vezes log de 2 na base 2, que vale 2. Então nós já montamos nossa tabela. Não foi tão difícil, né? Eu vou colocar aqui embaixo os valores para que fique mais chiques para a gente, tá bom? Os valores de x e aqui os valores de y. Os valores de x que eu usei foram 1 sobre 4, 1 sobre 2, 1, 2 e 4. Já é o suficiente. Os valores que eu encontrei quando eu fiz esse cálculo foram, quando é 1 sobre 4, menos 2, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vamos montar agora um gráfico para essa função, para que a gente possa entendê-la, como é que ela cresce ou decresce. Vou pegar aqui os valores de y pelos valores de x.
Os valores de y variam de 0 até -2. Aliás, os valores de y variam de -2 até 2. Então vamos colocar aqui. Aqui vale 0, aqui vale -2, aqui vale -2, mais 2, aqui vale 1, aqui vale -1, já é o suficiente. O nosso amigo lá, o valor de x vai até 4, né? Então vamos colocar aqui 4. Metade de 4 é 2, metade de 2 é 1, metade de 1 é 1 sobre 2, e metade de 1 meio é 1 sobre 4. Quando x for igual a 1 sobre 4, y é igual a -2. Quando x for igual a 1 sobre 2, y é igual a -1. Quando x for igual a 1, y é igual a 0. Quando x for igual a 2, y é igual a 1. E quando x for igual a 4, y é igual a 2. Ficou quase bonito esse gráfico aqui. Observe, vamos fazer algumas observações aqui. Observe que, a partir dessa tabela, nós obtemos esse gráfico ao lado. Nós podemos, segundo as regras de logaritmo que eu expliquei para vocês, a partir de qualquer x positivo, achar um valor de y verdadeiro para a nossa função. Isso aí não teve o menor problema. Então, para cada elemento de x, eu vou conseguir encontrar o elemento do contradomínio, ou seja, uma imagem. A questão mesmo é que quando a gente percebe o nosso gráfico da função era do log de x na base 2, onde esse x é maior do que 0. Ou, pelo menos do jeito que eu quero que vocês lembrem, a base é x maior do que 0. Quando a base ela é simplesmente maior do que 0, nós chamamos essa função de função crescente, onde o domínio da função qual é? Ele é real, desde que x necessariamente ele seja maior do que 0, e o conjunto imagem, quem ele é? O conjunto imagem é o conjunto dos números reais que definem a função. É a partir disso. Então, quando a gente escreve x, o conjunto imagem, domínio, ele é real, desde que x seja maior do que 0, significa o quê? Que ele nunca vai ser igual a 0, vai ser 0, alguma coisa, mas ele nunca vai ser 0. E depois ele é uma função que nós chamamos de função crescente. Nós chamamos assim, intervalo aberto em 0 e aberto em mais infinito. Beleza? O conjunto imagem não, o conjunto imagem pode ser qualquer coisa. Beleza, isso foi a primeira parte, tá bom? Bora fazer outra função aqui para a gente poder entender. Segundo caso. Log de x na base 1 sobre 2. Log de x na base 1 sobre 2. Agora a base ela é inversa, né? Vai ficar como? Para a gente ganhar tempo, eu vou escrever todos os números da tabela, que eu já tive o cuidado de fazê-los, tá bom? Vou fazer uma tabela aqui de valores de x e valores de y. E vou colocar os valores que eu escrevi. Os valores são os mesmos que eu coloquei anteriormente. X é igual a 1 sobre 4, que é 1 sobre 2. É 1, 2, 4. Pronto, já é suficiente. Vamos fazer todo o cálculo, é normal, faz o cálculo aqui. Eu vou fazer alguns, só para efeito de aprendizado, tá bom? Log de, agora o x vale 1 sobre 4. 1 sobre 4 na base 1 sobre 2. Como é que eu resolvo isso aqui? Eu vou fazer isso daqui segundo a propriedade geral de logaritmo, sem substituições, tá bom? Vale quanto? Vale x. Resolve, né? Vai ficar quanto? Vai ficar 1 sobre 2 elevado a x, que é igual a 1 sobre 4. Isso aqui vai ficar como? Vai ficar 1 sobre 2 elevado a x, que é igual a 1 sobre 2 ao quadrado. Cancela, x igual a 2. Segundo exemplo. Log
de 1 sobre 2 na base 2. Na base 1 sobre 2, né? Logaritmando é igual a base. Isso aqui vai ser igual a 1. É simples. Exemplo 3. Quanto que é o log de 1 na base 1 sobre 2? O log de 1 em qualquer base vale 0. Quanto que é o log de 2 na base 1 sobre 2? Igual a x, né? Resolve, né? Isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar 1 sobre 2 elevado a x, que é igual a 2. Isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar 1 sobre 2 elevado a x é igual a 1 sobre 2 elevado a menos 1. Tem que igualar a base, né? X é igual a menos 1. E aqui vai dar menos 2, baseado no padrão que nós estamos vendo. Agora que nós já temos pelo menos os dados da nossa função, vamos montar o gráfico dela, tá bom? Eu vou colocá-lo aqui embaixo, para ficar fácil de eu ver. Aqui o valor de y. Vou colocar para cá um pouquinho. Y, aqui os valores de x. O valor de y, mais uma vez, variou de menos 2 até 2. Então vamos colocar aqui menos 2. Metade disso é menos 1. Que é 2. Metade disso é 1. Muito bem. Quais são os valores de x? Até 4, né? Aqui é 4. Metade disso é 2. Metade disso é 1. Metade da metade é 1 sobre 2. E aqui é 1 sobre 4. Montando o gráfico, vai ficar como? Quando x for igual a 1 sobre 4, y é igual a 2. Quando x for igual a meio, y é igual a 1. Quando x for igual a 1, y é igual a 0. Quando x for igual a 2, y é igual a menos 1. E quando x for igual a menos 2, aliás, desculpa, quando x for igual a 4, y é igual a menos 2. Temos um outro gráfico aqui. Observe que nesse caso nós temos uma função que nós chamamos de função decrescente, né? Tudo isso, pelo menos do jeito que nós estamos falando aqui, tem a ver com a base desse logaritmo. Então essa função, no primeiro caso, nós temos que tipo de função? Deixa eu escrever direito. Base maior do que 0. Que função é essa? Essa função que eu escrevi aqui, ela é uma função crescente. E quando a base está aqui, o log que nós fizemos o nosso cálculo aqui, era log de x log de x na base 1 sobre 2. Essa base era o número, essa base que eu fiz e essa base que eu escrevi era o número compreendido entre 0 e 1. Todas as vezes que a base for um número compreendido entre 0 e 1, senhoras, nós dizemos que nós temos uma função logarítmica em que sentido? Decrescente. Então, o simples fato de bater o olho, por exemplo, na primeira função, eu tinha, apenas recapitulando, eu tinha log de x na base a. Esse a, ele é maior do que 0. Isso aqui significa função crescente. Desculpa, era 1 sobre 2, né? No segundo caso, era 2, desculpa. Era 2. No segundo caso, eu tinha log de x na base 1 sobre 2. Ou seja, essa base é um número compreendido entre 0 e 1. 0 menor do que a base, menor do que 1. Ela é uma função de que tipo? Uma função decrescente. Só isso. Quem é o domínio da função?
O domínio da função, como eu já expliquei, são todos os valores de x que eu posso jogar na função. Quem eles são? Henrique, o domínio da função, senhores, são os valores que tornam verdadeira ela, ou seja, os valores do logaritmando. E para que o logaritmando exista, qual é a resposta? Ele tem que ser maior do que zero. Então, esse é o domínio. E a imagem? A imagem é sempre conjunto dos números reais, não vai dar muita complicação. Ficou claro o que eu falei? Ficou claro o que eu escrevi? Muito bem. Vamos fazer 2 exercícios só para a gente encerrar essa parte e verificar como é que... Isso aqui é a parte teórica, tá bom? Vamos verificar em termos de cálculo, mas não é muito complicado. Vamos lá. Exemplo 1. Escreva o domínio das seguintes funções. Letra A, f de x igual a log de x ao quadrado menos 1 na base 10. O domínio de uma função, que é calcular o domínio dela, significa escrever os valores que tornam verdadeira essa função. Ou, dito de outro modo, achar o domínio de uma função significa achar os valores para quais o logaritmo exista. No caso, são as regras que eu já falei anteriormente. Tem que verificar onde tem x. No caso, tem x ao quadrado menos 1. Pelo que eu ensinei às senhoras, para que esse logaritmo exista, o que eu escrevi? Que esse x ao quadrado menos 1 ele tem que ser o quê? Ele tem que ser maior do que zero. O logaritmando ele tem que ser maior do que zero. Então, isso aqui resolve normalmente. Passo número 1. Resolve como se fosse uma equação do segundo grau normal. X ao quadrado menos 1 igual a zero. X ao quadrado igual a 1. X é igual a mais ou menos 1. Agora, baseado nessa equação, você vai fazer o estudo de sinal dela. É bem simples. Como se faz? Assim. Em primeiro lugar, os valores que eu encontrei são os valores de x, aqui o eixo x, deu menos 1 e 1. Essa função ela é positiva. Positiva significa que eu tenho concavidade voltada para cima. Positiva significa concavidade voltada para cima. Quais os valores que tornam verdadeira essa função? Ele quer os valores positivos. Como eu já expliquei para vocês, quando a gente faz uma equação, a gente tem que colocar os sinais, né? Acima do gráfico é positivo, abaixo do gráfico é negativo e acima ele é positivo de novo. Agora, quais são os valores que ele quer? Ele quer os valores positivos. Positivo significa a esquerda de menos 1 e a direita de 1. Então, como só tem esses valores de x, qual a resposta? Vamos escrever. O domínio dessa função, que a resposta é o x pertence ao conjunto de números reais, é claro. Mas só que o x, eles têm que estar o quê? À direita de menos 1, ou seja, x tem que ser menor do que 1. Ou, para esse caso aqui, x tem que ser o quê? Maior do que 1. Essa é a resposta. Não é que é linda isso daqui? Vamos lá, agora para o nosso último caso, o último exemplo, é bem interessante, bem bonitinho, tá bom? Exemplo 2. Letra B, né? Cálculo do domínio, letra B. Eu tenho g de x igual a log de 4 menos x ao quadrado na base x mais 1. Calcule o domínio dessa função. O domínio da função significa achar os valores de x que tornam verdadeiro esse logaritmo. O que torna o verdadeiro logaritmo? Obedecer às propriedades. No caso do logaritmando, que eu tenho esse meu amigo aqui, esse 4 menos x ao quadrado, ele tem que ser maior do que zero. E essa base, que tem que ser duas coisas. Ela tem que ser maior do que zero e tem que ser diferente de 1.
x mais 1 tem que ser diferente de 1. Para resolver isso daqui, isso aqui se resolve normalmente por Bhaskara, né? Do jeito que a gente já tinha ensinado. Isso aqui vai ficar 4 menos x ao quadrado igual a 0, né? X ao quadrado igual a 4, x é igual a mais ou menos 2. Aqui, x tem que ser maior que menos 1. E, é claro, x tem que ser diferente de 1 menos 1. X tem que ser diferente de 0. Legal, bacana. Vamos colocar todos esses valores que nós achamos num único gráfico, para poder relacionar. O primeiro gráfico é relativo a essa primeira função. Menos 2 e 2. Vou colocar aqui menos 2, e aqui vou colocar o 2. Essa função, ela é positiva. Aliás, função negativa. Concavidade voltada para baixo. O que significa isso? Significa que aqui tem os valores o quê? Aqui são os valores negativos, em cima tem os valores positivos, e aqui de novo tem os valores negativos. Respira. Gráfico número 2. É desse nosso amigo aqui. X tem que ser maior do que 1. Maior que menos 1. Ah, moleza. Menos 1 eu vou colocar por aqui, tá bom? O que significa a frase maior que menos 1? Ah, desculpa, eu esqueci de colocar os sinais aqui em cima. Essa função, ele quer os valores positivos. Então, os valores positivos são esses daqui, tá bom? No caso aqui, ele quer que seja maior do que menos 1. Então, maior que menos 1 é direito de menos 1, direto, não se preocupe. E, finalmente, o terceiro gráfico. X tem que ser diferente de 0. O que significa isso, pessoal? Coloca o 0 está bem por aqui, olha. 0. Diferente de 0, significa que pode ser qualquer número. Pode ser maior do que 0, pode ser menor do que 0, não importa, você não pode ser 0. Então, vou colocar aqui o gráfico desse jeito, olha. Maior do que 0, para cá. Qual a resposta certa? A resposta certa, pessoal, nunca esqueçam isso, é sempre a parte do gráfico em que os gráficos, os desenhos, esses riscos que eu fiz são iguais. E onde eles são iguais? Por exemplo, aqui é igual, aqui é igual. Olha, daqui, olha, dessa parte até essa parte aqui. Excluindo o pobre do 0, é claro, tá bom? Como é que se escreve essa resposta? Bem assim, olha. Qual o domínio? O domínio dessa função, o domínio de x, vai ser o quê? X pertence a reais. Tal que a resposta está entre menos 1 e 2, tá bom? Então, eu vou escrever assim, olha. Menos 1 menor do que x, que é menor do que 2, porque essa frase em matemática significa que os valores de x estão compreendidos entre menos 1 e 2, e sabendo que, é claro, x tem que ser diferente de 0. Então, essa aqui é a nossa resposta. Fala a verdade, Maria, dá vontade de largar tudo, né, e ir para matemática, né? Laine, tu não está se apaixonando por esses cálculos, não? Não. Complicado, hein? Já quero fugir disso. Eu entendo. Meninos, essa aqui foi a nossa aula de hoje. Nós encerramos esse assunto de log. No entanto, os exercícios, eles são bem trabalhosos. Eu espero que vocês façam, tá bom? O nosso simulado, ele só vai até propriedade de log, tá bom? Não se preocupem, não. E ele vai estar disponível hoje a partir das 15 horas da tarde. Está bem? Deixa eu desligar aqui a gravação rapidinho.